2. Uma forma certa de fazer inimigos e como evitá-la. Quando Theodore Roosevelt estava na Casa Branca, ele confessou que se ele pudesse estar certo, 75% do tempo, ele teria alcançado a média mais alta de sua expectativa. Se esta era a média mais alta estabelecida por um dos homens mais distintos do século XX, e quanto a você e eu? Se você tem certeza de que está certo apenas 55% do tempo, você poderia ir a Wall Street e fazer $1 milhão por dia. Se você não pode ter certeza de estar certo nem 55% do tempo, por que você diz aos outros que eles estão errados? Você pode dizer aos outros que estão errados através de um olhar, uma entonação de voz ou um gesto, tão eloquentemente quanto em palavras. E se você lhes disser que eles estão errados, você os obriga a concordar com você? Nunca! Porque você os atingiu com um golpe em sua inteligência, seu juízo, orgulho e autorrespeito. Isso fará com que eles queiram reagir, mas nunca fará com que mudem de ideia. Você pode utilizar toda a lógica de Platão ou de Immanuel Kant contra eles, mas você não irá mudar as suas opiniões, porque você os magoou. Nunca comece dizendo, eu vou provar tal coisa a você. Isso não é bom. É o mesmo que dizer, sou mais inteligente que você, vou lhe contar uma coisa ou outra que fará você mudar de ideia. Isso é um desafio, desperta a oposição e faz o ouvinte querer lutar com você antes mesmo de você começar. É difícil, mesmo sob as melhores condições, tentar mudar a mente das pessoas. Então, por que dificultar ainda mais? Por que colocar obstáculos para si mesmo? Se você vai provar alguma coisa, não deixe que ninguém saiba disso. Faça-o sutilmente, com bastante destreza, para que ninguém sinta o que você está fazendo. Isto foi expresso sucintamente por Alexander Pope. Homens devem ser ensinados como se você não os estivesse ensinando, e as coisas desconhecidas propostas como coisas esquecidas. Há mais de 300 anos atrás, Galileu disse, você não pode ensinar nada a um homem. Você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Conforme Lord Chesterfield disse ao seu filho, seja mais sábio do que outros, se puder, mas não lhes conte isso. Sócrates disse repetidamente aos seus seguidores em Atenas, só sei que nada sei. Bem, creio que não sou mais inteligente do que Sócrates, então eu parei de dizer a outros que eles estão errados, e descobri que isso vale a pena. Se uma pessoa diz alguma coisa que você acha que está errado, sim, mesmo que você saiba que está errado, é melhor começar dizendo, veja bem, eu penso diferente, mas posso estar errado, e geralmente eu estou. E se eu estiver errado, eu quero que você me corrija. Vamos examinar os fatos. A mágica, uma mágica positiva em frases como posso estar errado e geralmente estou. Vamos examinar os fatos. Ninguém que estiver acima dos céus, ou debaixo da terra, ou nas profundezas do mar, jamais irá se opor se você disser, posso estar errado, vamos examinar os fatos. Um de nossos alunos que utilizava esta abordagem ao lidar com seus clientes foi Harold Reinke, um vendedor da Dodge em Billings, Montana. Ele reportou que, por causa das pressões do ramo automobilístico, ele era ríspido e insensível quando tratava das reclamações de clientes. Isso causava animosidade, perda de negócios e um clima geral desagradável. Ele disse à sua classe, reconhecendo que não estava chegando a lugar nenhum, tentei uma nova tática. Eu diria algo como, a nossa concessionária já cometeu tantos erros que geralmente eu fico envergonhado. Podemos ter errado em seu caso. Conte-me a respeito. Esta abordagem costuma desarmar a pessoa, e quando o cliente finalmente desabafa, ele geralmente se mostra muito mais sensato para resolver a questão.
De fato, vários clientes já me agradeceram por eu ter uma atitude mais compreensiva. E 2 deles até trouxeram amigos para comprar carros novos. Neste mercado de muita concorrência, precisamos de mais clientes deste tipo. E eu creio que se demonstrarmos respeito pelas opiniões de todos os clientes e os tratarmos com diplomacia e com educação, nós iremos ganhar da concorrência. Você nunca vai se dar mal se você admitir que pode estar errado. Isso irá pôr um fim a qualquer discussão e irá inspirar o seu adversário a ser mais justo e mais sensato e aberto quanto a você. Fará com que ele queira admitir que também pode estar errado. Se você sabe positivamente que a pessoa está errada e você fala isso diretamente para ele ou ela, o que acontece? Deixe-me ilustrar. O Sr. S., um jovem advogado de Nova York, certa vez argumentou um caso muito importante perante o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Lustgarten versus Fleet Corporation, 280 US 320. O caso envolvia uma soma considerável em dinheiro e uma questão legal importante. Durante a argumentação, um juiz do Supremo Tribunal disse a ele: "O Estatuto de Limitações no Almirantado é de 6 anos, não é?" O Sr. S. parou, olhou por um momento para o juiz e depois disse bruscamente: "Meritíssimo, não existe nenhum estatuto de limitações no Almirantado." Houve um silêncio repentino no tribunal, disse o Sr. S., enquanto reportava a sua experiência para outra classe do autor. E a temperatura da sala parecia cair para 0. Eu estava certo, o juiz estava errado, e eu o havia corrigido. Mas isso o tornou amigável? Não. Eu ainda acreditava que a lei estava do meu lado. E eu sabia que eu havia falado melhor do que jamais havia feito. Mas ninguém ficou convencido. Cometi o maior erro ao falar a um homem culto e famoso que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Quase todos nós somos propensos e preconceituosos. A maioria de nós tem noções preconceituosas, cheias de inveja, suspeita, medo, cobiça e orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar de ideia sobre a sua religião, ou o seu corte de cabelo, ou comunismo, ou o seu artista de cinema predileto. Então, se você está inclinado a dizer às pessoas que elas estão erradas, pense no seguinte parágrafo a cada manhã antes do café da manhã. É do livro eletrizante de James Harvey Robinson, The Mind in the Making. Muitas vezes nós mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção, mas se disserem que estamos errados, ficamos tão magoados com a incriminação que endurecemos os nossos corações. Nós somos incrivelmente descuidados na formação de nossas crenças, mas nos encontramos cheios de uma paixão ilícita por elas quando alguém se propõe a roubá-las de nós. É evidente que não são as ideias que são preciosas para nós, mas a nossa autoestima que está sendo ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante em relações humanas e saber lidar com ela é o princípio da sabedoria. Ela tem a mesma força quando usada em meu jantar, meu cachorro e meu lar, ou meu pai, meu país e meu Deus. Nós ficamos magoados quando dizem que o nosso relógio está errado, ou o nosso carro é velho, mas também que precisamos rever a nossa concepção dos canais de Marte, da pronúncia da palavra epíteto, do valor medicinal de salicina ou da época de Sargão I. Gostamos de continuar acreditando no que sempre aceitamos como sendo verdade. Surge o ressentimento quando duvidam de nossas presunções, e isso nos leva a buscar todas as formas de desculpas para continuar acreditando nelas. O resultado é que o nosso raciocínio consiste em encontrar argumentos para continuar acreditando como sempre acreditamos. Carl Rogers, o psicólogo eminente, escreveu em seu livro On Becoming a Person, Tornando-se uma Pessoa:
Descobri que permitir-me compreender outra pessoa é de grande valia. A forma em que expressei isto pode parecer um tanto estranho para você. É necessário permitir-se compreender outra pessoa? Eu acredito que sim. A nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos de outras pessoas é mais uma avaliação ou julgamento do que um entendimento delas. Quando alguém expressa algum sentimento, atitude ou crença, a nossa tendência é quase sempre de dizer "está certo" ou "que ridículo", "isso não é normal", "isso é insensato", "está errado", "isso não é bom". É bem raro nós tentarmos entender exatamente o que a afirmação significa para outra pessoa. Este texto foi adaptado de Carl R. Rogers, On Becoming a Person, Boston, Houghton Mifflin, 1961, a partir da página 18. Certa vez, contratei uma decoradora de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta chegou, fiquei chocado. Alguns dias depois, uma amiga me visitou e viu as cortinas. Quando eu citei o preço, ela exclamou com um ar de triunfo: "O quê? Isso não é bom. Infelizmente, a empresa passou a perna em você." Verdade? Sim, ela havia falado a verdade, mas poucas pessoas gostam de ouvir verdades sobre o seu julgamento. Então, sendo humano, eu tentei me defender. Eu frisei que o melhor acaba saindo caro e que não é possível conseguir qualidade e bom gosto a preços promocionais, e assim por diante. No dia seguinte, outra amiga passou em casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e disse que gostaria de poder comprar criações tão lindas para sua casa. A minha reação foi completamente diferente. "Bem, para dizer a verdade", eu disse, "eu não poderia tê-las comprado. Eu paguei demais por elas. Arrependo-me de tê-las pedido." Quando estamos errados, podemos admitir isso a nós mesmos. E se formos tratados gentil e sutilmente, podemos admitir isso aos outros e até orgulhar-nos de nossa franqueza e tolerância. Mas não se outra pessoa está tentando fazer-nos engolir um fato que é desagradável ao nosso paladar. Horace Greeley, o editor mais famoso da América, durante a época da Guerra Civil, discordou veementemente da política adotada por Lincoln. Ele acreditava que podia convencer Lincoln a concordar com ele através de uma maratona de discussão, ridicularização e abuso. Ele persistiu nessa maratona amarga mês após mês e ano após ano. De fato, ele anotou o seu ataque pessoal, brutal, amargo e sarcástico sobre o presidente Lincoln na noite em que Booth atirou nele. Toda essa amargura fez com que Lincoln concordasse com Greeley? Nem um pouco. A ridicularização e o abuso nunca convencem ninguém. Se você quer algumas sugestões excelentes sobre como lidar com pessoas, cuidar de si mesmo e melhorar a sua personalidade, leia a autobiografia de Benjamin Franklin, uma das histórias de vida mais fascinantes que já foram escritas, um dos clássicos da literatura americana. Benjamin Franklin conta como ele conquistou o hábito iníquo de argumentar e transformou-se em um dos homens diplomáticos mais capazes e polidos da história americana. Um dia, quando Benjamin Franklin era jovem e inexperiente, um velho amigo quacre chamou-o à parte e falou-lhe umas verdades amargas, algo mais ou menos assim: "Ben, você é impossível. As suas opiniões sempre acabam afetando todos aqueles que discordam de você. Elas se tornaram tão ofensivas que ninguém mais se importa com elas. Os seus amigos se divertem mais quando você não está por perto. Você sabe tanto que ninguém pode lhe dizer mais nada. Certamente, nenhum homem vai tentar, porque o esforço seria apenas um trabalho penoso e desagradável. Então, provavelmente você não vai saber mais do que você sabe agora, que é muito pouco." Uma das coisas mais finas que eu sei sobre Benjamin Franklin é a forma em que ele aceitou esta repreensão sábia. Ele foi grande e sábio o suficiente
para perceber que era verdade, para perceber que ele estava indo rumo ao fracasso e ao desastre social. Então, ele deu uma volta de 180 graus em sua vida. Ele começou imediatamente a mudar as suas formas insolentes e de opinião própria. Fiz disto uma regra, disse Franklin. Isto é, evitar toda a contradição direta aos sentimentos dos outros e todas as minhas afirmativas. Cheguei até a proibir-me o uso de toda a palavra ou expressão na linguagem que expressava uma opinião definida, como certamente, indubitavelmente, etc. E ao invés delas, eu adotei as palavras eu compreendo, eu penso, ou eu imagino que algo seja assim ou assado, ou assim me parece no momento. Quando outra pessoa afirmava algo que eu achava errado, neguei-me o direito de contradizê-la abruptamente e de mostrar imediatamente os absurdos da sua afirmação. E ao responder, eu começava observando que em certos casos ou circunstâncias a sua opinião estaria correta, mas que no caso em questão parecia haver algum tipo de diferença, etc. Logo, observei a vantagem desta mudança em minha abordagem. As conversas que eu tive se tornaram mais agradáveis. A forma modesta em que eu propunha as minhas opiniões teve uma recepção maior e uma rejeição menor. Eu tinha menos embaraços quando eu reconhecia que estava errado, e me dava melhor com os outros em desfazer os seus erros e aceitar o meu ponto de vista quando eu estivesse certo. E este modo, onde primeiramente eu agia com muito esforço para refrear a minha inclinação natural, em longo prazo se tornou fácil e tão habitual a mim que talvez nestes últimos 50 anos ninguém tenha ouvido alguma expressão dogmática escapar de mim. Penso que a este hábito, depois do meu caráter de integridade, devo principalmente tanto prestígio que obtive em meio aos meus concidadãos quando propunha novas instituições ou alterações nas antigas, da grande influência que exerci nos conselhos públicos, quando me tornei membro deles. Porque eu era apenas um mau orador sem eloquência, sujeito a muita hesitação na escolha das minhas palavras, dificilmente correto na linguagem. Apesar de tudo, sempre conseguia passar os meus pontos de vista. Como é que os métodos de Ben Franklin funcionam nos negócios? Vamos tomar 2 exemplos. Catherine A. Allred, de Kings Mountain, Carolina do Norte, é uma supervisora de engenharia industrial para uma fábrica de fios de lã. Ela contou a uma de nossas classes como ela resolvia uma situação delicada antes e depois de passar pelo nosso treinamento. Ela reportou: sou responsável, em parte, pela elaboração e manutenção de sistemas e padrões de incentivo para os nossos operadores, para que eles possam aumentar a receita mediante a produção de mais fios de lã. O sistema que estávamos usando funcionava bem quando tínhamos 2 ou 3 tipos diferentes de fios de lã, mas, recentemente, havíamos expandido o nosso inventário e as capacidades para que pudéssemos produzir mais de 12 variedades diferentes. O sistema atual não era mais adequado para pagar os operadores de forma justa pelo trabalho que estavam realizando e dar-lhes um incentivo para aumentar a produção. Eu havia elaborado um novo sistema que nos permitiria pagar ao operador pelo tipo do fio de lã no qual estivesse trabalhando em um tempo determinado. Com o meu novo sistema em mãos, entrei na sala de reuniões determinada a aprovar à gerência que o meu sistema era o certo. Contei-lhes detalhadamente como eles estavam errados e mostrei-lhes onde estavam sendo injustos e como eu tinha todas as respostas que eles precisavam. Resumindo, eu falhei completamente. Eu havia concentrado tanto esforço em defender a minha posição quanto ao novo sistema que não lhes dei nenhuma oportunidade para que apontassem abertamente os problemas que estavam enfrentando com o sistema antigo. A questão foi encerrada. Após diversas sessões deste curso, eu percebi claramente onde eu havia errado. Convoquei outra reunião e, desta vez, perguntei-lhes onde eles achavam que estavam os problemas.
Nós discutimos cada ponto e perguntei-lhes as suas opiniões sobre qual seria a melhor forma de prosseguir. Com algumas sugestões sutis, nos intervalos certos, deixei que eles desenvolvessem o meu sistema. No final de reunião, quando eu fiz a apresentação do meu sistema, eles aceitaram-no com muito entusiasmo. Agora estou convencida de que nada de bom é realizado e que tudo é destruído quando você diz diretamente a alguma pessoa que ela está errada. Você terá êxito apenas em tirar daquela pessoa toda a sua dignidade e você se tornará desprezível em qualquer discussão. Vejamos outro exemplo, e lembre-se que estes casos que estou citando são experiências típicas de milhares de outras pessoas. Harvey Crowley era vendedor de uma madeireira em Nova York. Crowley admitiu que ele havia dito há vários anos que os inspetores de cargas teimosos estavam errados. E ele também havia triunfado em argumentos, mas não havia feito nenhum bem. Estes inspetores de cargas, disse o Sr. Crowley, são como juízes de beisebol. Uma vez que tomam uma decisão, eles não voltam atrás. O Sr. Crowley viu que a sua empresa estava perdendo milhares de dólares através dos argumentos que ele ganhava. Então, enquanto ele participava do meu curso, ele resolveu mudar as táticas e abandonar os argumentos. Quais foram os resultados? Aqui está a história que ele contou aos seus colegas de classe. Certa manhã, o telefone tocou em meu escritório. Um homem bravo e insatisfeito do outro lado informou-me que não podia aceitar a madeira entregue por um de nossos caminhões à sua fábrica, porque era de uma qualidade inferior ao do pedido. A sua empresa parou de descarregar e pediu que tomássemos providências imediatas para remover a carga de suas instalações. Depois de descarregar cerca de 1/4 da carga, o seu inspetor de cargas reportou que a madeira estava 55% abaixo do nível aceitável. Sob estas circunstâncias, eles se recusaram a aceitar a encomenda. Saí imediatamente em direção à sua fábrica e, no caminho, comecei a pensar qual seria a melhor maneira de resolver a situação. Normalmente, sob tais circunstâncias, eu teria citado as normas básicas e tentado, como resultado de minha experiência e conhecimento como inspetor de cargas, a convencer o outro inspetor que a madeira estava dentro de um padrão aceitável e que ele não estava executando bem as normas de sua inspeção. Entretanto, pensei em aplicar os princípios aprendidos durante este treinamento. Quando eu cheguei à fábrica, encontrei o comprador e o inspetor de cargas de mau humor, ambos prontos a discutir e a brigar. Saímos para o caminhão que estava sendo descarregado, e eu solicitei que continuassem a descarregar para que eu pudesse ver o andamento das coisas. Pedi ao inspetor para que ele continuasse separando as madeiras em 2 pilhas, as aceitáveis e as inaceitáveis. Após assisti-lo por algum tempo, percebi que a sua inspeção era realmente muito rígida e que ele não estava interpretando bem as normas. Esta carga em particular era de pinho branco, e eu sabia que o inspetor era especialista em madeiras brutas, mas não era competente e nem experiente em pinho branco. Pinho branco era a minha especialidade, mas eu apresentei alguma objeção à forma em que ele estava classificando-o? Nenhuma sequer. Continuei assistindo e, aos poucos, comecei a perguntar-lhe por que certas peças de madeira eram inaceitáveis. Em nenhum momento eu insinuei que o inspetor estava errado. Eu enfatizei que a única razão por que eu estava perguntando era para que, futuramente, nós pudéssemos entregar à sua empresa madeira que atendesse às suas necessidades. Perguntando-lhe de forma amistosa, num espírito de cooperação e insistindo continuamente que eles estavam certos em separar as madeiras que não satisfaziam a sua necessidade, eu me aqueci e as relações difíceis entre nós começaram a desmoronar e a derreter. Uma observação colocada cuidadosamente por mim concebeu a ideia em sua mente que, possivelmente, algumas das peças não aceitáveis estavam, na verdade,
dentro das condições de compra e que as suas exigências estariam num padrão de qualidade mais caro. Tive muito cuidado, entretanto, em não deixá-lo pensar que eu estava querendo enfatizar isso. Gradualmente, a sua atitude mudou completamente. Ele finalmente admitiu para mim que ele não tinha experiência em pinho branco e começou a perguntar-me sobre cada peça que estava saindo do caminhão. Eu expliquei-lhe porque tal peça estava dentro do padrão específico de qualidade, mas continuei insistindo que não queríamos que ele aceitasse qualquer peça que não atendesse às suas necessidades. Ele finalmente entendeu e sentia-se culpado cada vez que colocava uma peça na pilha inaceitável. E finalmente ele viu que o erro era deles por não haver especificado a qualidade de madeira que eles desejavam. O resultado final foi que ele analisou novamente toda a carga depois que eu saí e aceitou todas as peças de madeira, e nós recebemos um cheque do valor total. Naquela situação em especial, um pouco de tato e a determinação de refrear-se em dizer ao outro homem que ele estava errado deu à minha empresa um valor substancial em dinheiro, e seria difícil precificar a boa vontade que resultou disso. Perguntaram a Martin Luther King como ele, como um pacificador, podia admirar o general da Força Aérea Daniel Chappie James, o então oficial negro mais graduado da nação. O Dr. King respondeu: "Eu julgo as pessoas pelos seus próprios princípios, não pelos meus." De uma forma similar, General Robert E. Lee, uma vez, falou ao presidente da Confederação, Jefferson Davis, entusiasmadamente sobre certo oficial sob o seu comando. Outro oficial em serviço ficou espantado. "General", ele disse, "o senhor não sabe que o homem que o senhor elogia tanto é um dos seus piores inimigos, que não perde nenhuma oportunidade para falar mal do senhor?" "Sim", respondeu o general Lee, "mas o presidente perguntou o que eu achava dele. Ele não perguntou o que ele achava de mim." A propósito, não estou revelando nada de novo neste capítulo. Há 2000 anos atrás, Jesus disse: "Faça um acordo com o seu adversário o mais breve possível." E 2200 anos antes de Cristo nascer, o rei Actói do Egito deu ao seu filho alguns conselhos sábios, conselhos que hoje se fazem muito necessários. "Seja diplomático", aconselhou o rei. "Isto ajudará a conseguir o que você quer." Em outras palavras, não discuta com o seu cliente, ou seu cônjuge, ou seu adversário. Não lhes diga que eles estão errados e não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Princípio 2. Respeite as opiniões dos outros. Nunca diga: "Você está errado." 3. Se você estiver errado, admita. A 1 minuto de distância da minha casa, havia um trecho de mata virgem, onde o emaranhado das amoreiras se cobria de branco na primavera, os esquilos faziam o seu ninho e criavam os seus filhotes, e as ervas daninhas cresciam até a altura da cabeça de um cavalo. Esta mata, ainda intocada, era chamada de Forest Park, e era uma floresta, provavelmente não muito diferente daquela encontrada por Colombo quando ele descobriu a América. Eu frequentemente passeava neste parque com Rex, meu pequeno bulldog de Boston. Ele era amistoso, um pequeno cão inofensivo, e como raramente encontrávamos alguém no parque, o Rex corria solto, sem correia ou mordaça. Um dia, nós encontramos um policial montado a cavalo no parque, e o policial estava com muita vontade de mostrar a sua autoridade. "Como é que o senhor deixa um cachorro correr solto no parque sem correr e sem mordaça?" Ele me repreendeu. "O senhor não sabe o que é contra a lei?" "Sim, eu sei", respondi em voz baixa, "mas não achei que ele fosse causar qualquer problema aqui." "O senhor não achou? O senhor não achou? A lei não se importa nem um pouco com o que o senhor pensa. Este cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Desta vez, eu vou lhe dar uma chance,
Mas se eu encontrar este cachorro aqui novamente, sem uma correia e uma mordaça, o senhor terá que explicar-se perante o juiz. Eu meigamente prometi obedecê-lo, e obedeci, por algumas vezes. Mas Rex não gostava de mordaça, e nem eu. Então decidimos arriscar. Tudo estava indo bem, até que surgiu um imprevisto. Rex e eu corríamos por cima do cume do monte uma tarde, e lá, de repente, para o meu espanto, vi a majestade da lei, cavalgando num cavalo baio. Rex estava na frente, indo diretamente na direção do oficial. Fui pego em flagrante, eu sabia. Então, não esperei o policial falar. Falei antes dele. Eu disse: seu guarda, o senhor me pegou em flagrante. Sou culpado. Não tenho nenhum álibi, nenhuma desculpa. O senhor me avisou na semana passada que se eu trouxesse o cachorro aqui novamente, sem mordaça e sem correia, eu seria multado. Veja bem, o policial respondeu em voz baixa. Eu sei que é uma tentação deixar um cachorro como este correr solto, quando não há ninguém por aqui. Claro que é uma tentação, eu respondi, mas é contra a lei. Bem, um pequeno cão como este não vai machucar ninguém, o policial rebateu. Não, mas pode matar esquilos, eu disse. Veja bem, eu acho que o senhor está levando as coisas muito a sério, ele me disse. Vou lhe dizer o que deve fazer. Deixe-o correr do outro lado do monte, onde eu não posso vê-lo, e vamos esquecer tudo isso. Aquele policial, um ser humano, queria sentir-se importante. Então, quando eu comecei a me condenar, a única forma que ele podia alimentar a sua autoestima era tomar uma atitude magnânima e mostrar misericórdia. Mas suponhamos que tivesse tentado me defender. Bem, você já tentou discutir com um policial? Mas, ao invés de discutir com ele, eu admiti que ele estava absolutamente certo e eu completamente errado. Eu admiti rapidamente, honestamente e com entusiasmo. O episódio terminou bem quando eu fiquei do lado dele e ele ficou do meu lado. O próprio Lord Chesterfield não poderia ter sido mais gracioso do que este policial montado, que há apenas uma semana havia me ameaçado com a punição da lei. Se nós sabemos que vamos ser repreendidos, não é melhor falarmos antes do que a outra pessoa e fazer isso nós mesmos? Não é mais fácil ouvir uma autocrítica do que ser condenado por lábios estranhos? Diga sobre si mesmo todas as coisas depreciativas que a outra pessoa está pensando, ou quer dizer, ou pretende dizer, e diga-as antes que a pessoa tenha uma chance de dizê-las. As chances são de 100 para 1 de que a pessoa terá uma atitude de generosidade e perdão, e os seus erros serão minimizados, assim como o policial montado fez comigo e com o Rex. Ferdinand E. Warren, um artista comercial, usou esta técnica de conquistar a boa vontade de um comprador de arte petulante e rabugento. É importante ser preciso e muito exato quando se faz desenhos para anúncios e para fins publicitários, o Sr. Warren disse, enquanto ele contava a história. Alguns editores de arte exigem que as suas incumbências sejam executadas imediatamente, e nestes casos podem ocorrer pequenos erros. Eu conheci um diretor de arte em particular que adorava encontrar pequenos erros. Saí muitas vezes do seu escritório indignado, não por causa da crítica, mas por causa de seu método de ataque. Recentemente, eu entreguei um trabalho às pressas a este editor, e ele telefonou-me para que comparecesse imediatamente ao seu escritório. Ele disse que algo estava errado. Quando eu cheguei, encontrei exatamente o que eu havia antecipado e temia. Ele foi hostil, esperando ansiosamente pela sua chance de me criticar. Ele perguntou insistentemente por que eu havia feito isso e aquilo. A oportunidade chegou para eu aplicar a autocrítica da qual eu havia estudado. Então eu disse: Senhor fulano de tal, se o que o senhor diz é verdade, eu errei e não há nenhuma desculpa para o meu erro. Faço desenhos para o senhor há muito tempo e eu deveria saber melhor. Tenho vergonha de mim mesmo. Ele começou logo a me defender. Sim, você está certo, mas não se preocupe.
Este não é um erro grave, é apenas... Eu o interrompi. Qualquer erro, eu disse, pode custar muito e todos eles são irritantes. Ele começou a interromper, mas eu não o deixava. Eu estava me divertindo muito. Pela primeira vez na minha vida, eu estava me criticando e eu estava adorando. Eu devia ter tomado mais cuidado, eu prossegui. O senhor me dá muitas tarefas e o senhor merece o melhor. Então, vou fazer este desenho novamente. Não, não, ele protestou. Eu nem pensaria em lhe dar tanto incômodo. Ele elogiou o meu trabalho, assegurou-me que queria apenas uma pequena alteração e que um pequeno erro meu não havia custado nenhum centavo à sua empresa. E, afinal, é apenas um detalhe. Não se preocupe com isso. A minha vontade de me criticar tirou dele toda a sua vontade de brigar. Ele acabou me levando para almoçar e, antes de partirmos, ele deu-me um cheque e outra incumbência. Há um certo grau de satisfação ao ter coragem de admitir os seus erros. Não apenas limpa o ar de culpa e defesa, mas muitas vezes ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Bruce Harvey, de Albuquerque, Novo México, havia autorizado incorretamente o pagamento total a um funcionário em licença médica. Quando ele descobriu o seu erro, ele o trouxe ao conhecimento do funcionário e explicou que, para corrigir o erro, ele teria que descontar do seu próximo holerite a diferença total paga a mais. O funcionário disse que isso ia lhe causar sérios problemas financeiros e implorou que fosse descontado em parcelas. Para fazer isso, Harvey explicou, ele teria de obter uma autorização de seu supervisor. E isso eu sabia, reportou Harvey, que resultaria em uma explosão do meu chefe. Enquanto decidia como lidar com a situação da melhor maneira possível, percebi que eu havia cometido erro e eu teria de admiti-lo ao meu chefe. Entrei no seu escritório, falei-lhe que eu havia cometido um erro e dei um relatório completo dos fatos. Ele respondeu de forma explosiva que era culpa do Departamento de Recursos Humanos. Eu falei-lhe, mais uma vez, que era minha a culpa. Ele explodiu novamente sobre o descuido do Departamento de Contabilidade. Expliquei novamente que era minha a culpa. Ele acusou 2 funcionários do escritório, mas continuei repetindo que a culpa era minha. Finalmente, ele olhou para mim e disse, ok, a culpa foi sua. Agora, resolva o problema. O erro foi corrigido e ninguém se deu mal. Eu me senti bem porque eu pude lidar com uma situação tensa e tive a coragem de não buscar nenhum álibi. O meu chefe me respeitou mais desde então. Qualquer tolo pode tentar defender os seus erros, e a maioria dos tolos faz justamente isso. Mas você se sobressai e tem um sentimento de nobreza e exultação ao admitir os seus erros. Por exemplo, uma das coisas mais lindas que a história registra sobre Robert E. Lee é a forma com que ele se culpava, e somente a si mesmo, pelo ataque de Pickett em Gettysburg. O ataque de Pickett foi indubitavelmente o ataque mais brilhante e pitoresco que já aconteceu no mundo ocidental. O próprio general George E. Pickett era pitoresco. Ele tinha cabelos tão compridos que os seus cachos castanhos quase tocavam os seus ombros. E como Napoleão em suas campanhas italianas, ele escrevia cartas de amor ardentes quase todo dia no campo de batalha. As suas tropas devotas o saudaram naquela tarde trágica de julho, enquanto ele andava alegremente em direção às linhas da União, o seu chapéu num ângulo extravagante sobre a sua orelha esquerda. Eles torciam por ele, um homem atrás do outro, uma fileira atrás da outra, com bandeiras voando e baionetas brilhando no sol. Foi uma visão de coragem, ousadia e magnificência. Um murmúrio de admiração correu pelas linhas da União enquanto o contemplavam. As tropas de Pickett avançaram em trote lento, através do pomar e do campo de milho, através da campina e por cima de uma ravina. Em todo o tempo, o canhão inimigo estava abrindo clarões em suas fileiras. Mas eles continuaram, pressionados, implacáveis e resistentes.
De repente, a infantaria da União surgiu por detrás de um muro de pedra do cemitério Ridge, onde estava se escondendo, e atirava com rajadas uma após a outra contra as tropas de Pickett que estavam avançando. No alto do monte estava um lençol de fogo, um matadouro, um vulcão em erupção. Em alguns minutos, todos os comandantes da brigada de Pickett, exceto um, haviam caído, e 4/5 de seu exército de 5.000 homens havia sido aniquilado. O general Lewis A. Armistead, liderando as tropas no momento final, correu para a frente, pulou por cima do muro e, balançando seu chapéu em cima de sua espada, gritou: "Deem-lhes aço, rapazes!" Eles assim o fizeram. Eles pularam por cima do muro, mataram os seus inimigos com baionetas, esmagaram as suas caveiras com coronhadas de fuzis e plantaram a bandeira de guerra do Sul no cemitério Ridge. As bandeiras balançaram apenas por um instante, mas aquele momento, que foi muito breve, registrou a marca d'água da Confederação. O ataque de Pickett, brilhante e heróico, foi, contudo, o princípio do fim. Lee havia fracassado. Ele não conseguia penetrar o território do norte. E ele sabia, o sul estava condenado. Lee estava tão decepcionado e tão chocado que ele enviou a sua carta de demissão e pediu a Jefferson Davis, o presidente da Confederação, para apontar um homem mais jovem e mais capaz. Se Lee quisesse culpar outra pessoa pelo fracasso desastroso do ataque de Pickett, ele poderia encontrar vários álibis. Alguns dos comandantes de divisão haviam falhado. A cavalaria não havia chegado a tempo para apoiar o ataque da infantaria. Isso havia falhado e tudo havia dado errado. Mas Lee era tão nobre que não podia pôr a culpa em outros. Enquanto as tropas derrotadas e ensanguentadas de Pickett se esforçavam para retornar às linhas da Confederação, Robert E. Lee cavalgou sozinho ao seu encontro e o saudou com uma autocondenação que foi quase sublime. "Tudo isso foi culpa minha", ele confessou. "Eu, e somente eu, perdi esta batalha." Poucos generais, em toda a história, tiveram a coragem e o caráter de admitir isso. Michael Cheung, que ministra o nosso curso em Hong Kong, contou-me sobre como a cultura chinesa apresenta alguns problemas particulares e como, às vezes, é necessário reconhecer que o benefício de aplicar o princípio pode ser mais vantajoso do que manter uma tradição antiga. Ele tinha um aluno de meia idade que estava brigado com o seu filho há vários anos. O pai tinha sido viciado em ópio, mas agora estava curado. Na tradição chinesa, uma pessoa mais velha não pode tomar o primeiro passo. O pai sentia que era o seu filho que deveria tomar a iniciativa na reconciliação. Na primeira sessão, ele contou à sua classe sobre os netos que ele nunca havia visto e como ele desejava a reconciliação com o seu filho. Os seus colegas de classe, todos chineses, entenderam o seu conflito entre o seu desejo e a sua tradição que fora estabelecida há muito tempo. O pai sentia que jovens deveriam respeitar os mais velhos e que ele estava certo em não entregar-se ao seu desejo, mas iria esperar que o seu filho viesse até ele. Quando estava chegando ao final do curso, o pai novamente contou à sua classe. "Estive pensando sobre o problema", ele disse. "Dale Carnegie disse, se você estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Está muito tarde para eu admitir isso rapidamente, mas eu posso admiti-lo enfaticamente. Eu havia falhado com o meu filho. Ele estava certo em não querer me ver e de expulsar-me de sua vida. Posso perder credibilidade pedindo o perdão de uma pessoa mais jovem, mas a culpa foi minha, e é minha a responsabilidade admitir isso." A classe aplaudiu e deu-lhe todo o seu apoio. Na próxima classe, ele contou como ele foi à casa de seu filho, pediu e recebeu o perdão e agora estava embarcando em um novo relacionamento com o seu filho, a sua nora e os seus netos, que ele havia finalmente encontrado. Elbert Hubbard
foi um dos autores mais originais que já agitaram uma nação, e as suas frases agressivas, muitas vezes, causavam ressentimento profundo. Mas Hubbard, com a sua habilidade rara em lidar com as pessoas, geralmente transformava os seus inimigos em amigos. Por exemplo, quando um leitor irritado escrevia para ele, dizendo que não concordava com ele sobre algum artigo em particular, chamando Hubbard disso e daquilo, Elbert Hubbard responderia assim: pensando bem, eu não concordo inteiramente com o que escrevi. Nem tudo o que eu escrevi ontem me interessa muito hoje. Estou feliz em saber o que o senhor acha a respeito disso. Na próxima vez que o senhor estiver na vizinhança, venha nos visitar para que possamos discutir o assunto exaustivamente. Estou sendo sincero quando eu digo que, apesar da distância, aqui vai um aperto de mão. Atenciosamente, Elbert Hubbard. O que você poderia dizer a um homem que te trata assim? Quando estivermos certos, vamos tentar conquistar as pessoas gentilmente e com muito tato. E quando estivermos errados, e isto surpreendentemente acontecerá muitas vezes, se quisermos realmente ser honestos conosco mesmos, vamos admitir os nossos erros e com muito entusiasmo. Isso não apenas produzirá resultados surpreendentes, mas acredite se quiser, é muito mais divertido, sob as circunstâncias, do que tentar se defender. Lembre-se do velho provérbio: lutando, você jamais obterá o suficiente, mas entregando-se, você obterá mais do que esperava.